Quando os gregos criam o conceito de catarse, eles estão dizendo que o personagem vai passar por uma jornada inteira, aprendendo coisas em cada etapa dessa jornada, para no final ele conseguir expelir aquele mal. Se ele não conseguir expelir e morrer, pagar com a própria vida por causa desse mal, o público fará a catarse por ele, porque ele já deu o exemplo para que o público o faça. E os gregos dizem que a catarse se dá ou por temor ou por compaixão. O que isso quer dizer? Ou eu temo repetir aquilo que eu acabei de ver no palco e não repito, ou eu tenho pena daquele personagem por ele ter errado tanto e não erro, o que promoverá em você uma catarse. Porque o campo do mini-plot é gerado no ambiente filosófico de onde saiu Hegel, por exemplo, e todos os idealistas alemães brilhantes daquela geração ali do final do século XVIII. Então, no caso da dialética hegeliana, a gente vai trabalhar com antítese, tese, antítese e síntese, né? Então eu digo que existe A, depois contraponho A a D, e do embate entre A e D eu gero um C. O que isso tem a ver com o segundo campo? O primeiro já me entrega um A inquestionável, porque está respaldado pela metafísica. Os deuses disseram que A é uma verdade e nunca mais você muda de assunto. Esse é o campo do arquiplot. James Stewart, Gary Cooper, qualquer ator do período, desse período hollywoodiano a que eu me referi há pouco, interpreta um personagem e esse personagem vai fazer uma jornada inteira para corrigir um desvio de comportamento, um desvio de caráter. Quando ele percorrer todas as etapas da curva, ele estará modificado de uma forma inquestionável, dirá o primeiro campo. O segundo campo questionará essa inexorabilidade do primeiro. Vai dizer, olha, o personagem defendido pelo James Stewart percorreu uma jornada inteira para deixar de ser ciumento, se fosse esse o misbehavior dele a ser corrigido, se fosse esse o desvio de comportamento que aquela jornada contemplasse para a correção. E aí o segundo campo vai dizer assim, mas há controvérsias, a irmã dele, que é B, acha que ele continua muito ciumento com um cachorro, por exemplo. Então não está totalmente corrigido. Esse universal categórico começa a ser questionado. Ou seja, aqui há verdade e aqui há um questionamento dessa verdade que se subdivide em verdades. E aí eu começo a dizer que cada indivíduo tem um ponto de vista sobre o problema. Aqui não. O universal categórico hierarquiza o ponto de vista, respaldado por uma metafísica que tem nada mais nada menos do que os deuses para dizerem que aquilo é do jeito que é, e nós não podemos questionar. Chegamos no final do século XVIII e começamos a questionar tudo. E aí a dialética se aplica para essa catarse, mas será que ela foi relevante do jeito que ela apareceu aqui? Será que não teria uma outra maneira da gente fazer o público entender que aquela lição de moral era necessária para a coletividade? Por quê? Porque aqui eu estou numa sociedade voltada para a coletividade e nessa daqui eu estou numa sociedade voltada para o indivíduo. Coletividade, discurso consensual. Há um consenso sobre o discurso. Sociedade do indivíduo, há uma fragmentação em torno da verdade. Cada um tem a sua. E todas têm de ser ouvidas. Então, eu tenho em Elefante, do Gus Van Sant, vários personagens dialogando com o fato principal, que é a chacina lá, a maneira de um serial killer dentro de uma escola. Mas eu tenho o ponto de vista do fotógrafo,
eu tenho o ponto de vista do garoto louro que aparece logo no começo, eu tenho o ponto de vista de um casal de bonitões lá, o garoto que joga futebol americano com uma bulímica que vai vomitar no banheiro. Eu tenho vários pontos de vista. Eu tenho o ponto de vista do pai do garoto louro, eu tenho o ponto de vista do amigo do serial killer. Eu abro para outras perspectivas sobre essa verdade que aqui é inquestionável. Por que aqui é inquestionável? Porque se eles estão fazendo a narrativa para passar uma lição de moral, dizem os gregos, eu não posso criar uma dúvida, eu não posso plantar uma dúvida no receptor. Se eu faço uma tragédia com Medeia e deixo dúvidas de que se uma mãe ficar muito chateada com a família, ela pode matar os filhos, você pode repetir o que ela fez. Então aqui a verdade é inexorável, inquestionável, porque eu estou passando uma lição de moral para o público que não pode questionar a veracidade daquele exemplo dado. E aqui, numa sociedade de indivíduo mais elástica, dialética, subjetiva, pré-psicanalítica, eu vou estar discutindo cada temática, cada conteúdo, sob vários pontos de vista diferentes.